Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a nossa disciplina Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Eu estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, na tonalidade verde. Eu sou uma pessoa parda, de 1,63 m, barba preta, cabeça raspada, e estou utilizando nesse momento um tênis branco, uma calça jeans azul e uma camisa na cor salmão. Do lado direito da sua tela, nós temos a intérprete de Libras sinalizando, e este é o sinal que me representa na comunidade surda, Valderson. Vamos lá, essa é a nossa aula 2, né, onde nós vamos falar sobre a ideia de ciclo na concepção de políticas públicas, certo? Por que a ideia de ciclo, né? Porque esse ciclo, na verdade, ele está no imaginário, ele está no ideal, né? A concepção, a formulação e a implementação de políticas públicas na prática, no dia a dia, ela se dá de maneira diversa, certo? Então, esse ciclo, ele é subjetivo, tá? Ele não é aplicável no sentido lato, né? De isso, uma janela fechada, um esquadro fixo de análise da política, certo? Então, avançando aqui, nós vamos ver a introdução ao ciclo a partir dessa análise por fases, né? Porque o ciclo em si, ele traz para a gente diferentes fases das políticas públicas. E essa análise, ela tem um foco em fornecer efetividade ao processo decisório, quer dizer, você poder olhar para a política pública a partir das fases do ciclo, ela te permite um olhar mais aplicável para cada uma dessas fases e a efetividade da política no processo de decisão em cada uma dessas fases, ainda que ela seja um modelo, que ele seja um modelo ideal, né? Processo político e decisório, né, como interativo e complexo, sem início e fim, tá? Então, o que eu estava falando, apesar dessa visão, né, de análise, desse ângulo a partir do ciclo, as políticas públicas no dia a dia e o processo político decisório no dia a dia, ele se dá de maneira diversa, interativa, complexa, né, sem um ciclo tão delimitado, tá? Então, ele não é um mecanismo operativo perfeito, né? Justamente por isso. Eu não posso pegar esse ciclo e dizer que ele vai resumir, né, todas as políticas públicas, porque ele não é um modelo operativo perfeito, tá? Ele é um modelo que permite uma análise a partir de um ângulo específico que está sendo adotado para essa análise, tá? Mas ele não vai se encaixar perfeitamente em qualquer política pública. Okay? Provoca inevitável fragmentação na análise ao ser empreendida da política. Por quê? Porque, obviamente, se eu tenho uma análise a partir de etapas, eu tenho um olhar fragmentado para cada uma dessas etapas, tá? Então, eu não vou ter um olhar necessariamente holístico sobre todo o processo da política, eu vou ter um olhar direcionado para cada uma dessas etapas que estão sendo compostas nesse ciclo. Reconhece as especificidades de cada momento da construção de uma política. Isso é positivo, né? Porque você, a partir desse olhar, a partir dessa análise, você vai conseguir medir, reconhecer, identificar quais são os elementos que estão relacionados com cada uma dessas fases e você vai poder tomar ação, né? Tomar decisão sobre cada um desses elementos, ok? Vamos ver, então, o que é esse ciclo, tá? Nós temos aqui na figura a definição dos estágios do ciclo, tá? Começando aqui pela identificação do problema público, que é quando esse problema ele é identificado. Quer dizer, quando o governo ele toma conhecimento da existência daquele problema, certo? Não quer dizer ainda que o governo tomará ação para a solução daquele problema. São momentos distintos, porque uma coisa é nós reconhecermos que aquele problema existe. A outra coisa é nós tomarmos ação para solucionar aquele problema. E isso acontece não só na esfera pública, na esfera privada, na nossa vida particular, inclusive, nós tomamos conhecimento de problemas que, por vezes, nós não queremos destinar energia para solucioná-lo. Da mesma forma, o setor público, da mesma forma, a gestão das instituições públicas, ok? O outro momento do ciclo é a inclusão na agenda pública.
E aí sim, então, eu não só reconheci que esse problema existe, mas eu reconheci que ele merece ser incluído na agenda em busca de soluções para ele. Então, a inclusão na agenda é a segunda etapa desse processo, aonde, a partir, né, de diferentes possibilidades para que esse problema entre na agenda ou não. E aí, como nós vimos na aula anterior, a gente pode ter a influência da mídia, a gente pode ter a influência de grupos de interesse, né, grupos sociais relacionados diretamente com aquele problema, que faz com que ele seja incluído na agenda, a depender das suas conexões, das suas relações, do grau de influência desse grupo, né, em relação ao governo, em relação à forma como você faz com que esse problema ele é incluído na agenda, tá? De uma vez que ele é incluído na agenda, a gente tem, então, a etapa seguinte, soluções, né, e alternativas, ok? Soluções e alternativas, ele versa sobre quais são as possibilidades de solução para aquele problema que nós identificamos e que nós incluímos na agenda, tá? Então, uma vez identificado e incluído na agenda, eu não posso simplesmente deixar ele lá, porque ele está na agenda. Então, eu preciso buscar soluções para ele, certo? Que é essa fase. Eu preciso ver quais são as soluções que se aplicariam. E aí, nisso, você pode ter infinitas soluções possíveis para determinado problema, e a adoção de determinada solução vai depender do comprometimento do governo com a solução, né, desse problema definitivamente ou não, né? Vai depender do direcionamento, inclusive, dos grupos de interesse relacionado com qual solução eles querem que seja aplicado para aquele problema, né? Então você entra aí de novo no campo das discussões políticas a respeito de qual solução é melhor, tem um melhor custo-benefício, é mais efetiva para solucionar determinada situação. A partir dessas soluções possíveis, né, onde você tem aqui A, B, C, um elenco, né, de soluções, a gente tem a parte da decisão. E aí sim, na parte da decisão, é onde eu escolho qual é a solução que vai ser aplicada para aquele problema que eu identifiquei e que eu tomei ação, né, que eu incluí na agenda. Então, essa decisão ela pode se dar por diferentes méritos, diferentes critérios, né? Critérios técnicos, né? Critérios políticos, critérios sociais, certo? Então, você vai ter aí uma profusão de possibilidades de influência dentro desse processo de decisão. Os próprios grupos de interesse, como eu já mencionei, o orçamento é uma coisa muito importante. Então, de repente, a melhor solução para aquele problema é uma solução muito cara para o momento, né? A solução que vai resolver o problema definitivamente, eu não posso bancar agora. Então, eu coloco soluções alternativas, soluções intermediárias, que vão minimizar o problema, embora não o solucione completamente, porque é o que está dentro da minha possibilidade orçamentária, certo? Então, são fatores que influenciam nesse processo de decisão, na escolha dessa alternativa, tá? Mas uma vez definida essa alternativa, uma vez considerada o orçamento disponível, o pessoal que vai ser necessário, uma vez considerado, né, os processos administrativos que vão ser considerados para isso, a gente parte então para o planejamento da execução, que é onde vai ser então elencado, né, todos esses fatores. A aplicação orçamentária, as pessoas, né, as organizações que vão ser mobilizadas para aquela solução, onde vai ser elencado quais são os processos, quem é responsável pelo quê, né, dentro dessa proposta de solução. Então, a gente tem aí um planejamento da execução daquela ideia que foi escolhida ali na fase anterior da decisão, né, a partir daquelas influências daquele momento. E aí, na fase seguinte, a gente tem a implementação da política pública, que é você colocar a mão na massa. A gente tem a figurinha aqui dos tijolinhos, né? As pessoas colocando os tijolinhos. É fazer com que a política aconteça, né? É fazer com que a política ela seja de fato implementada, ela seja colocada em prática, tá? Paralelo à fase de implementação, vocês têm o monitoramento aqui, tá? Antes da etapa de avaliação. Por quê? Porque o monitoramento, ele não é uma etapa finita do ciclo, ele é uma etapa que ele deve acontecer durante todas as etapas do ciclo, durante todas as fases desse ciclo. Então, esse monitoramento ele é importante para mensurar, por exemplo, se na fase de implementação o problema ainda é o mesmo ou não, se teve alguma alteração do problema que foi identificado lá na fase 1, né? Na fase anterior, nas fases anteriores.
Então, esse monitoramento ele é essencial também para você ver se aquilo que foi pensado em termos de orçamento, pessoal, processos, né, lá na etapa de planejamento, ele está sendo cumprido a contento, né, para poder você chegar lá no final e você tá com tudo redondinho, né, com a política realmente funcionando como deveria. Caso você não faça esse monitoramento, caso esse monitoramento não ocorra, o risco de você chegar na etapa final de avaliação, que é quando você, teoricamente, a política chegou no seu prazo, no seu orçamento finito para a solução daquele problema, você vai avaliar. E aí, na avaliação, você vai perceber que, não aconteceu nada do que foi planejado, não aconteceu nada do que foi previsto. Por quê? Né? Aí é um pouco tarde, certo? Então, o monitoramento, ele cumpre também esse papel de redirecionamento ao longo do processo. Uma vez que, ao monitorar, se identificou que determinado processo não está fluindo como deveria, que o gasto orçamentário está maior do que deveria, que as etapas eles não estão gerando os resultados que se esperava a cada uma delas na fase de implementação, você tem a possibilidade, a alternativa de, já nesse momento, né, repensar aquela ação, repensar aquele fluxo, no sentido de ajustar para que seja de fato atendido. Né? E aí, na fase de avaliação, que é a fase de mensuração dos resultados efetivos daquela política em relação à solução do problema, quer dizer, de fato foi solucionado o problema identificado, quais foram os impactos gerados por essa política, né, para a solução daquele problema, para aquela comunidade. Você vai ter isso na fase de avaliação, tá? Que tende a ser mais tranquila se você tiver um monitoramento sendo realizado adequadamente na fase anterior de implementação. Okay? Então, falando um pouquinho mais sobre a avaliação, ela não se restringe, veja bem, à avaliação de resultados da política e nem à etapa final. Por quê? Porque alguns autores, a maioria dos autores entende que o monitoramento ele está intrínseco à avaliação. Então, quando você monitora, você também está avaliando. Okay? Você está avaliando ao longo de todo o processo, tá? Então, por isso, ela não se restringe à etapa final do processo, ela acontece ao longo da execução da política. E não somente a resultados da política, tá? Ela vai avaliar também o próprio processo em si, né? Então, o resultado da política seria em relação à solução do problema, mas ele pode avaliar também sobre a ação das organizações envolvidas naquela política, né? Sobre o desempenho das pessoas relacionadas com aquela política. Então, você vai ter diferentes métricas aí sendo utilizadas para poder avaliar determinada política, ok? Essa avaliação ela implica também distintas abordagens avaliativas, diferentes instrumentos, recursos e tempos de operação. Então, como eu já falei, ela vai acontecer ao longo de todo o processo e para cada etapa desse processo, para o que foi pensado, né, naquela política, você vai ter diferentes instrumentos sendo aplicados. De repente, uma pesquisa, uma avaliação mais qualitativa, uma avaliação mais quantitativa. Você vai fazer essa avaliação por meio de indicadores, de entrevistas, né? Você vai checar diretamente com a comunidade público-alvo daquela política, ou não, você vai fazer isso a partir dos órgãos, né, que estão intermediando aquela política. Você tem aí diferentes instrumentos sendo possíveis de serem utilizados e aplicados nesse processo avaliativo, tá? Então, a ação política. A pergunta-chave, né, para avaliação de políticas públicas é: a ação política implementada trouxe mudanças positivas ou negativas para as condições prévias da população? Quais os impactos gerados? As ações previstas foram realizadas? As metas definidas foram alcançadas? Os instrumentos previstos foram empregados? As ações propostas utilizam os diferentes recursos com eficiência? Então, veja, você tem diferentes perguntas que exigem resposta nessa fase de avaliação. Não só se o resultado foi alcançado, né, mas também se foi empregado corretamente os instrumentos, se foram empregados corretamente os recursos, né, disponíveis, ok? Então você vai ter aí diferentes perguntas necessárias para serem respondidas. Mas o que é a avaliação, então, né? Qual que é o conceito da avaliação, tá? É uma forma de pesquisa social aplicada. Então, ela é sistemática, ela é planejada e ela é dirigida, né? Destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo
sobre o mérito e o valor de diferentes componentes de um programa. Então, é a partir da avaliação que o gestor deve decidir se essa política ela atingiu o seu objetivo e ela pode ser extinta, ou se ela precisa continuar, porque ela ainda não atingiu o seu objetivo, se ela precisa ser remodelada, porque parte do objetivo foi atingido, parte não, então você remodela para poder seguir com aquilo que ainda não foi solucionado, tá? Então, ela é, a partir dessa forma de pesquisa, essa maneira confiável de se fazer isso. Okay? Pressupõe a adoção de métodos e técnicas que permitam estabelecer uma relação de causalidade entre um programa e um resultado. Quer dizer, o resultado alcançado realmente foi alcançado por conta da política implementada, ou existem outros fatores que influenciaram para que aquele problema foi solucionado daquela forma, ok? Então, isso, inclusive, deve fazer parte do processo de avaliação, tá? E aí, então, aqui uma tabelinha resumo, né, sobre as fases do ciclo de avaliação, né? O tipo de avaliação, ele vai variar conforme a fase do ciclo, tá? Então, na fase de formulação, nós temos o que chamamos de avaliação ex ante. Ex ante quer dizer anterior, né? Então, você tem, antes de formular, uma avaliação da situação, uma avaliação diagnóstica, né, daquele problema, daquela situação, para você ter clareza de fato, quais são as causas do problema, né? Porque muitas vezes a gente tem um problema visível e a gente pensa em uma solução para aquele problema, só que a gente não aprofunda em o que está causando aquele problema. Então, a avaliação ex ante, ela se direciona a isso, né? Você aprofundar, fazer um diagnóstico mais aprofundado sobre aquele problema para poder atingir as suas causas. A avaliação ex post, né, posterior, ela é feita durante a fase de implementação e avaliação, após cada etapa, né, da política e após a política finalizada. A avaliação de processo, que vai olhar para a condução dos processos administrativos, né, dentro da própria formulação e implementação da política, e a avaliação de resultados em si, né, que vai ser lá na fase final, na fase de avaliação, que vai olhar para os resultados alcançados pela política em relação ao problema identificado na comunidade. A avaliação política na fase da fase de formulação, ela visa olhar para os atores que estão envolvidos naquela política, né, naquela proposta de política pública, e pela necessidade ou não da inclusão de outros atores, ok? E a gente tem também como tipo de avaliação a análise e a avaliação de políticas públicas na fase de implementação e avaliação, conformando todos esses tipos anteriores. Então, tanto na análise quanto na avaliação, você pode ter uma avaliação de resultados, uma avaliação política, uma avaliação de processo, né, incluída dentro dessa fase de análise ou dentro dessa fase de avaliação, ok? E essa avaliação ela também pode ser formativa ou somativa. A formativa é o que a gente estava falando anteriormente da parte de monitoramento, né, que é você, a partir do andamento da execução da política, você ir avaliando para tomar decisão sobre a continuidade ou não daquela linha, daquela proposta, daquela ação que está relacionada com a política. Então, a formativa ela vem no sentido de te oportunizar uma mudança de rota, uma mudança de caminho a partir dos resultados alcançados, medidos ali em determinado momento da atuação da política. E a somativa ela vem no final, né, justamente para poder verificar se os resultados eles foram alcançados ou não. Ok? Espero que você aprofunde um pouco mais os conteúdos dessa unidade no material que está disponível no nosso ambiente virtual. E é isso, né? Estamos quase lá. Falta só mais uma aula para a gente poder terminar essa nossa disciplina de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Educação à distância, mudando realidades.